Sexo, corrupção, crimes e violência. Temas constantes na literatura de Marçal de Aquino, nosso entrevistado de hoje. Está começando Impressões do Brasil. Eu flertei com a publicidade uma época, mas não é uma coisa que me dá prazer, não. Não é um negócio assim que... Eu gosto mesmo de jornalismo. A literatura policial é uma parte importante daquilo que eu faço, porque eu gosto de fazer. Mas a minha literatura visita outros territórios também. Não tem qualquer diferença adaptar a minha obra e a obra de outro autor. Acho que a única diferença é que o outro autor pode romper amizade com a gente, né? Depois de pronto o filme. Eu não tenho como romper amizade comigo mesmo. Nascido em Amparo, São Paulo, Marçal de Aquino é um apaixonado por cinema, literatura e histórias em quadrinhos. O cotidiano, a rua, são fontes inspiradoras para o criador, escritor e jornalista. Um sonho de infância realizado. Bom, Amparo que eu gosto, Amparo que eu amo, Amparo não existe mais, isso só na minha memória, né? Porque a cidade se modificou muito nos últimos anos, se modificou de uma forma assim muito... Arquitetonicamente ela praticamente é outra cidade, né? Mas evidentemente tem aquela coisa do imaginário do interior. E eu fui uma criança criada na rua, completamente solto, uma coisa impossível de se pensar nos dias de hoje, não importa se numa cidade como São Paulo ou mesmo em Amparo. Então eu tive uma infância muito privilegiada. Eu fiz todas as brincadeiras de rua, nadei em rio, joguei bola, fiz tudo que hoje em dia eu acho que por exemplo, minha filha não consegue fazer. E ao lado disso, eu descobri a literatura. Eu comecei a ler história em quadrinho, da história em quadrinho eu fiz a ponte para os livros, né? E chegou um momento que eu achei que eu queria ser escritor. Eu tinha uns 14, 15 anos, né? O momento que eu comecei a escrever as primeiras coisas, né? Lá em Amparo. E eu botei na cabeça que eu queria ser escritor. Eu achei que a única coisa que eu gostaria de fazer na vida era escrever. Tanto que, na hora de escolher a profissão para valer, porque escritor não é profissão, eu fui para o jornalismo, por conta de gostar de escrever. Normalmente os jornalistas, por lidarem com o texto, com muita intimidade e tal, acabam escrevendo livro, acabam escrevendo ficção. No meu caso foi o contrário. Eu sempre quis ser um ficcionista. Eu fui para o jornalismo porque ali eu poderia exercitar a escrita. Tanto que eu nunca aceitei convite para trabalhar em outra mídia que não fosse a mídia impressa. Eu comecei fazendo poesia. Eu acho que você é mais irresponsável quando você começa, né? Você acha que poesia é mais fácil, acho que porque tem menos texto e tal. Mas eu percebi que não demorou muito, eu cheguei a publicar um livro de poemas, se é que pode chamar aquilo de poemas, e eu entendi que o meu lugar era a prosa. Todo o meu esforço deveria se voltar para a prosa. Meu primeiro livro só vai sair em 85, quando eu já estou em Campinas, né? É um livro de poemas. É o único livro de poemas que eu publiquei e reunia toda a minha produção dos 15, 16 anos até essa data, né? Então é uma espécie de antologia daquilo que eu vinha fazendo. Esse é o primeiro livro que eu publiquei em 85 em Campinas. Ele se chama Por Bares Nunca Dantes Naufragados. Graças a Deus é uma raridade, ninguém tem isso. Em 89 é o primeiro de prosa, que é um livro juvenil que saiu lá pela Ática, na coleção Vagalume, chamado A Turma da Rua 15. Evidentemente eu já escrevia. E aí eu recebi uma encomenda da Ática, recebi assim um desafio. Tinha um prazo curto para escrever uma história para jovens, que não é a minha praia é a literatura adulta, sempre foi. Mas eu aceitei esse desafio e fiz esse livro, A Turma da Rua 15, que é um livro muito bem sucedido comercialmente. Ele ultrapassou a casa de 500 mil exemplares vendidos. É muito livro, né? Se você pensar em termos de Brasil, porque são livros que são adotados em escola, como literatura paradidática, então você tem grandes tiragens e grandes vendagens. Eu fiz mais 3 novelas juvenis, todas pela Ática, todas na coleção Vagalume. 2 anos depois, em 91, eu publiquei o meu primeiro livro de prosa adulta, que é um livro chamado As Fomes de Setembro, e é um livro que tinha vencido a Bienal Nestlé de Literatura, por isso ele foi publicado. Porque havia um problema, eu fui criado como escritor, a minha formação como escritor se deu na década de 70, no momento em que o que predominava na literatura brasileira era o conto. Então eu virei contista, é uma coisa mais ou menos instintiva, você começa a ler muito conto, você escreve conto. E aí aconteceu uma coisa curiosa, quando chega a década de 80, as editoras não querem mais saber do conto.
Não quero mais saber de conto, o conto tornou-se anticomercial, etc. Aí eu fiquei praticamente 10 anos tentando publicar esse primeiro livro, o que só aconteceu em 91, por conta do livro ter sido premiado na Bienal Nestlé de Literatura. Eu trabalhei como repórter policial durante uma época no Jornal da Tarde. Foi isso que me marcou. Na verdade, o importante para mim, o que vai depois passar para a minha literatura, é esse gosto pelo submundo de São Paulo, o personagem do submundo, né? Isso vem da experiência direta de trabalhar com polícia no Jornal da Tarde. Mas, posteriormente, eu fiz alguma coisinha em polícia, mas aí não era. Aí é uma questão de o que te pedem. Se você é freelancer, você hoje faz uma entrevista com um economista, amanhã você vai fazer um... Aí a polícia se tornou mais rara. Eu sou escritor realista, eu falo da realidade. A violência está muito presente na realidade, infelizmente. Se eu não colocar, se no que eu escrevo a violência não for um dos elementos presentes, eu vou estar fraudando. Eu vou estar falando de uma realidade que não existe. E eu tento falar da realidade que existe. Eu não tenho intenção de despertar interesse de ninguém para esse tema. É apenas um tema tão formidável quanto o amor. Faz parte do cardápio de temas que eu trato. Eu tomo cuidado para duas coisas: não fetichizar a violência, não transformar a violência num fetiche. Eu, inclusive, se você pensar, por exemplo, quando eu fiz o Invasor, uma das questões para mim era o seguinte: todo mundo está cansado de ver tiro, morte. Então o livro Invasor, ele tem uma característica: você tem muita violência ali, mas ela não é mostrada, ela não é descrita. E isso passou para o roteiro e chegou no filme. Eu me lembro de gente dizendo: nossa, que filme violento o Invasor. E eu lembrava as pessoas: não tem um tapa, não tem um tiro. Esse cara? Sabotagem. Cumprimento esse mano aí, meu. É um filme extremamente violento, mas ele não tem a violência física. A violência está muito mais na psicologia e passar isso para o espectador. Nessa época eu me lembro de ter visto aquele filme do Michael Haneke, Violência Gratuita, e aquilo foi uma iluminação para mim. Eu falei: olha, eu estou certo, porque o filme é extremamente violento, mas toda a violência se dá fora de quadro. Você não vê a violência, você apenas imagina a violência. E isso é muito mais potente. Você é o Anísio? Tipo de problema, você vai matar alguém? Tem alguém te ameaçando? Corre atrás da tua melhora. Então, na verdade, eu tenho consciência de que a violência é um elemento presente na minha literatura, mas eu tomo cuidado para essa coisa não virar meramente um elemento de fetiche, de glorificação da violência. Isso não me interessa, eu não gosto disso. Eu não queria me meter com cinema, eu sempre gostei de cinema, eu fui educado pelo cinema na mesma proporção que com a literatura. Eu até descobri o cinema antes da literatura. Eu me lembro que Amparo tinha 3 cinemas. Então eu ia muito ao cinema. Então tem todo um repertório cinematográfico de realmente assistir e descobrir. Não tinha orientação, aquele negócio: vá ver filme do Fellini. Não, eu via Fellini, via Sam Peckinpah, via todo mundo. E aquilo eu fui formando uma cultura cinematográfica. Mas eu nunca quis trabalhar com cinema. Eu achava que em matéria de atividade economicamente inviável bastava a literatura. Não ia me meter com cinema. Já estava E aí aconteceu uma coisa curiosa. O Beto Brant, que eu não conhecia, leu um livro meu, Fome de Setembro, e quis adaptar um conto, transformar num curta. Então ele teve que me procurar para pedir licença para os direitos autorais, para a liberação dos direitos para a filmagem. Eu cedi a ele e ele acabou não fazendo esse curta, mas nós ficamos amigos. Foi uma curiosidade, porque a gente acabou descobrindo uma série de afinidades. O Beto tinha rodado um curta lá em Amparo. O Dové Meneghetti tem boa parte dele rodado nos telhados em Amparo. Então havia uma série de pontos de contato e a gente ficou amigo. A mesma amizade que permanece até hoje, viramos irmãos quase. Então estabelecemos um diálogo sobre literatura, sobre cinema e sobre vida, que foi perdurando. 3 ou 4 anos depois, o Beto fala em fazer o primeiro longa. E aí eu mostro para ele o que eu tinha, que era um projeto de novela. Mas acabou sendo publicado como conto, que era o Matadores. Então aí nós entramos nessa brincadeira. O Beto teve muita dificuldade para fechar o roteiro do Matadores. Ele tinha contratado 2 roteiristas, o Fernando Bonassi e o Vitor Navas, mas eles não conseguiam deixar o roteiro do jeito que o Beto queria. Trabalharam acho que 1 ano e meio no processo, eu acompanhei. E teve um momento que eu comentei com o Beto, falei: Beto, se eu tivesse escrito a história até o final, eu teria contado isso, isso e aquilo. E ele virou e disse: é isso que falta para o roteiro. Então nós fizemos uma viagem ao Paraguai, escolhemos as locações lá e quando voltamos, reescrevemos integralmente o roteiro dos Matadores. Foi então que eu entrei nessa brincadeira de trabalhar como roteirista. Não vai dar não, hein, Toninho? Eu vou pagar metade desse carro. Pô, você vai ficar de sacanagem só por causa de uma merdinha dessa? Não, eu pedi o carro inteiro. Você me traz um carro batido. Você falou que tava com pressa, vindo no Mogai do Rio, caralho. Tá, e quem vai arrumar essa merda aí? Eu não posso gastar dinheiro com isso. Tive contato com a ditadura, evidentemente eu só não militei, né? Mas conheci militantes, etc. Era uma questão, para mim não era, na verdade a questão para mim não era, nunca foi a questão da ditadura. Eu acho que a minha preocupação ali, a minha intenção, melhor dizendo,
era examinar o que aconteceu com esses personagens, né? Personagens que estiveram envolvidos na luta armada. E aí eu parti do princípio que era o seguinte: o que aconteceria se 4 amigos que tinham militado na luta armada reencontrassem supostamente o homem que tinha torturado eles, o homem que tinha sido responsável pela morte da mulher de um deles, 25 anos depois. E com isso, aí sim, fazer uma leitura desse processo. Independentemente de estar tratando de política ou não, eu queria saber o que acontece com 4 caras que podem ou não ter reencontrado esse torturador. Então eu parti de 4 personagens que são muito diferentes entre si. Um deles apenas permanece militante, os outros cada um foi cuidar da sua vida. Era um pouco um exame do Brasil, né? Você acaba falando do Brasil, assim, inevitável. Mas a minha intenção não era uma intenção de discutir política. Eu nunca quis fazer um roteiro político. Eu queria pegar o lado humano. Eu queria saber o que aconteceu com essas pessoas como seres humanos após ter passado por esse processo. Eu lembro daquilo todos os dias, como se fosse hoje. O Miguel tá obcecado com essa história. Ele tá vivo, porra. Memória, hein? Fraca. O Heitor Daller é um diretor pernambucano, né? Que é radicado aqui em São Paulo. E o Heitor gostava muito do meu trabalho com o Beto. E me disse, um dia nós vamos trabalhar junto. Em 2000 ele me procurou e me disse, olha, eu quero fazer uma adaptação do Crime e Castigo. Eu falei, bicho, você quer fazer uma adaptação do Crime e Castigo? Eu não sou o roteirista que você deve trabalhar, porque eu não tenho a menor vontade de adaptar o Crime e Castigo para o Brasil. Não, é um livro que eu gosto muito, tinha lido o livro aos 16 anos, é um livro marcante, né? Um livro que acaba marcando qualquer leitor, marca a vida da gente. Um livro, uma obra importante na história da humanidade, eu achava um dos grandes romances escritos. Então eu achava assim uma pretensão você querer fazer a adaptação. Mas aí o Heitor chamou minha atenção para um detalhe, ele não queria adaptar. Ele queria fazer um filme contemporâneo, aqui em São Paulo, focalizando a geração Kluber, né? E tentar captar, mais do que a trama, aquela coisa da culpa, sem possibilidade de expiação que tem no livro de Dostoiévski. E aí eu topei a brincadeira, porque eu vi que ele realmente ia tratar aquilo com liberdade. Ele me disse, pra você ter ideia, o meu Raskolnikov é uma mulher, é a Nina. Então isso aí eu entendi que era um exercício de liberdade. Então nós partimos para essa adaptação, e para você ter uma ideia de com quanta liberdade nós trabalhamos, eu nunca reli o Crime e Castigo. Então você não pode falar em adaptação. Como é que você vai adaptar um livro que você não leu? Quando você vai adaptar um livro, você lê várias vezes o livro, centenas de vezes às vezes. No meu caso, eu nunca me preocupei. Eu trabalhei no roteiro original com as lembranças que eu tinha da leitura do Crime e Castigo aos 16 anos. O que aconteceu ali foi o seguinte, nós escrevemos um roteiro e depois fomos trabalhando nele e reaproximando ele do Crime e Castigo. Tanto é verdade que não se pode, na minha opinião, chamar o Nina de adaptação. Nina é um filme livremente inspirado no Crime e Castigo. Ele pega elementos do Crime e Castigo e traduz para essa realidade contemporânea com os personagens que o Heitor queria examinar. Por favor, Carlão, me ajuda. Eu não tenho dinheiro nem para comer. Não é problema meu. O Cheiro do Ralo era assim, o Heitor estava fazendo o Nina e me disse, olha, se você ler um livro bacana, por aí você lê muito, porque eu acompanho muita produção contemporânea da literatura brasileira, né? E ele me disse, se você cruzar com um texto bacana, me fala que eu estou a fim de fazer um outro filme e tal. E nesse momento eu leio o livro do Lourenço Mutarelli, O Cheiro do Ralo, o incrível Cheiro do Ralo, porque o Lourenço é um quadrinista. E aquele era o primeiro livro de texto dele, era o primeiro romance dele, a primeira novela, digamos assim. E eu fiquei muito fascinado com o livro. Falei, olha a história que esse cara criou. E mostrei para o Heitor, que imediatamente encampou a ideia. Então nós chamamos o Lourenço para perto da gente. O Lourenço teve tempo de participar do Nina, inclusive. O Lourenço fez aqueles desenhos que aparecem no Nina, que ele chama de desanimações, né? E o Lourenço, inclusive, trabalha como ator no Cheiro do Ralo. Ele aparece como segurança lá do Celton Mello na loja. Aí começou um processo que muito mais difícil do que a gente imaginava, né? Porque fazer o roteiro foi muito fácil. O livro do Lourenço, ele é um livro muito adaptável. Porque o Lourenço vem do quadrinho, então ele tem essa noção do roteiro muito enxuto e muito diálogo. E os diálogos do Lourenço são de altíssima qualidade, você não precisa ficar criando diálogo. Praticamente, em vários momentos do roteiro, nós transcrevemos falas do livro para o filme direto. Em 12 dias nós fizemos esse roteiro. Não houve um segundo tratamento. O roteiro, do jeito que nós escrevemos, ele foi filmado. O nosso trabalho, muito mais do Heitor do que meu, é bom que se diga, porque eu me lembro que quando eu fiz a primeira reunião com o Heitor já chegou com o livro todo marcado com canetinha de cores. Ele dizia, olha, essa cor aqui nós vamos usar integralmente, isso aqui eu vou deixar fora, isso aqui nós vamos discutir. Ele tinha feito um trabalho dentro do livro que facilitou muito o nosso trabalho.
na hora de adaptar. O nosso problema começou quando o roteiro estava pronto. Quando o Heitor começou a tentar captar dinheiro. Você falava por aí que você estava fazendo um negócio chamado O Cheiro do Ralo, que tinha uma personagem que a rubrica dela é Bunda, ela não tem nome, é a Bunda. Você imagina isso quando você chegava numa empresa pedir dinheiro para fazer o filme. Ninguém queria saber do Cheiro do Ralo. Eu me lembro que a minha mãe me ligou uma vez e disse: meu filho, eu vi no jornal que você está envolvido num negócio chamado O Cheiro do Rabo. Eu falei: não é o cheiro do rabo, é o cheiro do ralo, é muito pior. E a gente cansou de ouvir não por aí. Ficou, acho que, um processo demorado. Nesse momento, o Selton Mello entra na história. O Selton queria porque queria fazer o personagem. Ele veio para São Paulo, se encontrou com a gente e disse: não quero saber quem são os outros atores. Eu vou fazer o personagem principal. E não tem negociação. Porque ele, quando leu o livro, ele tentou comprar os direitos do Lourenço. E o Lourenço disse: já vendi. Então ele veio atrás de nós. A gente tinha amizade com o Selton, conhecia o Selton. Para o filme, foi o melhor que poderia ter acontecido. Eu até disse para o Heitor: eu quero ver agora essas empresas dizerem não. Então nós vimos na empresa com o Selton Mello e era lindo, porque todo mundo tirava foto com o Selton e não dava dinheiro. Isso aqui é curioso, porque as pessoas acham que aquilo era muito forte para elas. Eu me lembro até de uma reunião onde se cogitou mudar o nome, porque achavam que o problema era o nome, O Cheiro do Ralo. Isso aqui cheira a merda. E o Heitor fez um desafio muito interessante. Ele disse assim: me arrume um outro nome e eu troco. E claro que não apareceu nome nenhum. Resultado, diante da dificuldade absurda de captar dinheiro, o filme foi feito com recursos próprios. O Heitor entrou com dinheiro, o Selton Mello e um produtor. O filme que foi feito com 300 mil reais. Aí o resto virou história, porque daí ele ganhou o Festival do Rio, ganhou o Festival de São Paulo, foi um sucesso de público, né? Pode-se dizer assim, um filme daquele tamanho, fez um bom público. E aí o resto é aquela obra que eu acho que, assim, acho que o Heitor captou muito bem a essência do livro e fez aquilo que eu sempre digo: o livro é uma coisa, o filme é outra. O livro, ele é um livro muito bem escrito, é uma obra muito poderosa, só que é um livro para baixo. É um livro sombrio. Você termina de ler o livro, você perdeu um pouquinho a fé na humanidade. O filme não. O Heitor vai e faz um filme que, apesar do absurdo, do grotesco da situação, é um filme alegre, é um filme pra cima, é um filme humorado, é um filme muito engraçado. É quase uma comédia de humor negro, um gênero que não é praticado aqui no Brasil, né? Não era meu objetivo trabalhar com TV, eu nem sou um grande fã de TV, não tenho essa coisa na minha formação, eu não sou da geração que foi formada pela TV. Eu acho assim, apareceu essa oportunidade de escrever um seriado policial, contemporâneo, era quase um desafio que a Globo lançou para mim e para o Fernando Bonassi. Então, eu tinha algumas ideias na cabeça, o Bonassi tinha outras. E eu tinha uma coisa que eu queria fazer fazia tempo. Desde o meu tempo de repórter policial, eu me interessava muito por esse universo do serviço reservado da polícia, que é a polícia da polícia. Eu achava que isso poderia ser uma coisa bacana. Foi aí a gênese do Força Tarefa, da equipe da Corregedoria, que investiga os crimes da própria polícia. E esse é um desafio muito maior, porque assim, você tem que criar digamos assim, episódios, que é uma coisa que eu não tenho. Para mim, eu escrever um longa é uma história completa. Você vai escrever episódios que tem alguma ligação, tem um arco geral, quer dizer, tem as dificuldades próprias, o desafio próprio do seriado de TV. Está sendo uma experiência maravilhosa, agora, uma experiência altamente desafiadora. Eu jamais me vi fazendo isso aí na minha vida. Levanta a mão! Levanta a mão! Mão no painel! Deixa eu ver a mão! Isso, fica quieto. Desce. Desce! Deita, deita, deita! A literatura é uma coisa que você escreve, acho que instintivamente você sabe que aquele cinema vai se passar dentro da cabeça de cada leitor. Quando você vai escrever um roteiro, a sua preocupação é que aquilo vai ser mostrado. Não tem sutileza nenhuma, ninguém está pedindo ajuda da sua imaginação. Eu estou precisando apenas que você veja aquilo e compreenda o que está sendo mostrado. E, evidentemente, viva as emoções daquilo. Mas a literatura não. A literatura tem um território de sutilezas que o roteiro não tem. Então, o roteiro não é literatura. Nesse sentido, são dois universos muito diferentes. Quanto à questão de método, o livro, errado ou certo, o livro é aquilo que eu decido, eu, escritor, decido que é o livro. É a história que eu consigo contar. Digamos, o meu limite é a minha possibilidade de contar e me fazer entender. O roteiro não. O roteiro eu sei que eu estou fazendo parte de um processo coletivo, obrigatório, o cinema é coletivo. Eu costumo brincar, dizer que o cinema é igual suruba, né? Precisa de mais gente para fazer, né? Você não faz sozinho. Você precisa saber que você está inserido num processo coletivo, que o roteiro é só uma parte da história
Ele vai movimentar toda uma equipe, mas ele é um pedaço da história. Então você tem que ter essa coisa da consciência. Por que eu digo isso? Porque eventualmente, por exemplo, o diretor senta-se com você na hora de adaptar o seu livro e diz assim, não gostei disso, isso nós vamos mudar. Você tem que ter essa liberdade, você tem que ter essa disponibilidade, né? Saber que são coisas autônomas. O livro não é o filme. Daí porque eu acho que uma pessoa que vai ver um filme e saia do cinema dizendo gostei mais do livro é ingênua, é inocente. Eu tenho uma história, eu tenho um começo de história e eu tenho um personagem que eu enxergo, sei como ele está vestido, embora eu nem precise descrever. É uma questão de você enxergar mesmo. Mas eu tenho a sensação de que vem tudo junto. Às vezes eu tenho um personagem, mas esse personagem tem que fazer alguma coisa. Eu digo que o meu trabalho, às vezes, é bolar uma biografia para um personagem que eu inventei e eu não sei o que ele faz. Ora, como eu parto do real, às vezes você tem uma situação no real que deflagra um processo de criação. Eu olho um personagem, vejo acontecer uma coisa, mas eu saio daquilo, o resto é imaginação. Ainda é aquela máxima lá do William Faulkner, né? O que é literatura? Literatura é observação, imaginação e experiência. Esses três elementos explicam qualquer literatura em qualquer tempo. No meu caso, eu gosto muito de pensar que a imaginação é senhora de si. Eu não acredito que haja mais pessoas escrevendo. Me dizem isso, há mais gente escrevendo. Não é verdade. Eu acompanho literatura desde a final da década de 60. Sempre houve muita gente escrevendo. O problema é o seguinte, como é que você sabia quem é que está escrevendo no Amazonas? Você não ficava sabendo. Eu aproveitava essas viagens. Às vezes eu ia ao Pará, eu chegava para um jornalista no Pará e dizia, vem cá, quem é o cara que está escrevendo aqui? Quem são os contemporâneos? Mesmo nos lugares, as pessoas não tinham informação. Às vezes eu chegava numa cidade, várias vezes aconteceu. Eu me lembro uma vez eu fui a Pelotas, e eu cheguei lá, o cara que me recebeu, lá fui para um evento, lá me disse, tem alguém que você queira chamar para a noite, para o evento? Eu falei, claro, tem um escritor daqui que eu adoro. Como que ele chama? Ele deu o nome do escritor, os caras não conheciam o escritor. Então você veja que havia muita dificuldade. Hoje, com a internet, isso acabou. O fato do cara estar no interior do Amazonas não quer dizer nada. É a mesma coisa que ele está aqui na Vila Madalena, porque ele conversa de igual para igual. Ainda temos aquele problema de as editoras mais importantes com maior visibilidade estarem localizadas no eixo Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, né? Mas de qualquer maneira hoje, se o carinha está afim de divulgar o que ele está escrevendo, ele tem balcão para isso, ele tem tribuna para isso. A internet, nesse sentido, ela causou uma revolução. Na minha opinião, não é ela que faz com que as pessoas virem escritores, não se trata disso. Todo mundo escreve, mas nem todos vão virar escritores, felizmente, né? Porque senão seria um negócio impossível. Mas facilita esse trânsito. Com isso, há toda uma geração que está aparecendo. Adicione-se a isso o fato de que, hoje em dia, o número de editoras no Brasil é muito grande, porque houve um barateamento da produção de livros com a tecnologia. Então hoje você tem editoras quase setorizadas. Tem editora que só publica literatura de um gênero. Então nós chegamos num desenho muito diferente da época que eu comecei a escrever. Eu me arrisco a dizer que é mais fácil publicar um primeiro livro hoje do que na minha época. Hoje você acaba achando uma editorazinha, porque naquele tempo tinha um problema. Quando a editorazinha era muito pequena, ela não tinha visibilidade na mídia. Os grandes jornais, os grandes veículos tratavam dos produtos das grandes editoras. Das pequenas não. Hoje mudou. Qualquer editorazinha pode ter o seu livro resenhado no Globo, no Estadão, na Folha. Então isso aí, a editorazinha tem vida, ela consegue sobreviver ao lado da editora grande. Então houve toda uma modificação. Com isso, o que é que você tem? Gerações que vão surgindo. Tem gente muito nova publicando o primeiro livro. E tem gente de muita qualidade. Eu sempre digo que uma das nuances dessa situação nova é que, por exemplo, nunca houve na história da literatura brasileira tanta mulher publicando. Eu me lembro que quando eu comecei a escrever, as mulheres você contava nos dedos da mão, as mulheres que escreviam. Hoje não. Hoje tem muita mulher escrevendo muito bem e conseguindo veicular essa produção. Então é uma nova configuração com base excepcionalmente na coisa da tecnologia. Rui Castro, o biógrafo de Garrincha, Nelson Rodrigues e Carmen Miranda, é o entrevistado do nosso próximo programa. Chega um momento em que eu não quero saber de mais nada, eu só quero me jogar na vida daquele personagem que eu estou biografando, entendeu? É como se eu me mudasse da minha vida para a vida daquele personagem. Eu deixo de existir, só existe ele. A grande coisa da biografia é você estar atrás de uma informação há 1, 2, 3 ou 4 ou 5 anos e um dia você chega naquela informação. Quando me perguntam se eu vivo de literatura, eu posso dizer tranquilamente que não. Eu vivo de escrever, inclusive literatura.